chegando aqui, ajustando ainda. Olá, vou esperar o pessoal chegar. Tô de óculos aqui para ver se eu consigo enxergar alguma coisa. Aguardar uns minutos para esperar o pessoal chegar. Hoje eu vou falar sobre diversos assuntos pertinentes aí à limpeza profissional. Olá! Seja bem-vinda, Jaira. Aguardando aí uns minutos para o pessoal entrar para falar sobre o tema de hoje, é saindo do zero para a construção de uma empresa que fatura. E fatura bastante, viu? Para quem tem curiosidade, é uma empresa que dá lucro, que no mercado de hoje não para, né? O mercado da construção civil é um mercado que não para. Oi, Suzana, seja bem-vinda. Matheus, seja bem-vindo. É saindo do zero para a construção de uma empresa que fatura. Como eu disse, é um mercado aí que movimenta milhões a construção civil no mundo todo, né? Bom, pessoal, hoje eu quero deixar claro assim alguns aspectos que as pessoas têm dúvida da limpeza em relação à limpeza profissional, à limpeza doméstica, que parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas não é. Eu vou citar aqui vários exemplos das diferenças que quem é dona de casa às vezes não sabe de algumas dessas informações que eu vou passar hoje. Cami Isidoro, olá, seja bem-vinda. Que eu acho que é Cami, né? De menina. Gente, eu sou cegueta, tá? Total cegueta. Então aqui, ó, eu vejo apenas linhas brancas, continuo falando, eu vejo o celular, mas eu não enxergo o nome de vocês sem óculos, impossível. Então eu preciso do óculos pelo menos para dar boas-vindas para quem tá chegando. Depois eu tiro porque é ruim, né, que dá esse reflexo. Então eu não gosto muito de fazer com óculos por causa disso. Mas isso também é um mero detalhe, né? Depois eu só vou olhando os nomes que entram ali. Bom, eu acho que a gente pode começar e depois eu vou explanando aí os demais contextos para quem chegar depois. Então, o tema de hoje é saindo do zero para a construção de uma empresa que fatura. Por que eu uso esse termo que fatura? Porque a maioria das pessoas pensam que a limpeza de obra ela é algo sem valor. Sem valor no sentido de é cara para quem contrata, não é tão gratificante para quem vende em termos monetários, então as pessoas pensam que é desnecessário. E não é desnecessário, é fundamental a empresa de limpeza, a equipe especializada de limpeza, né? Então vamos começar falando sobre essa diferença, mas eu quero me apresentar para vocês que
Tem mais gente chegando, sejam bem-vindos. Meu nome é Célia Miranda e eu trabalho com limpeza profissional há mais de 13 anos. Eu trabalho com limpeza pós-obra. Eu me especializei neste segmento, que é o segmento da limpeza pós-obra. Só faço isso, né? Então é um mercado muito promissor. Eu atuo no estado de São Paulo, entre Campinas e São Paulo. E estou com um projeto, desenvolvi o projeto Obra Mais Limpa, para divulgar as maravilhas que é trabalhar com a limpeza pós-obra, com a limpeza profissional. Então, para divulgar a limpeza profissional e dar valor a ela, né? Essa valorização que eu busco e que eu gosto de mostrar para os meus clientes, o quanto é importante você trabalhar com a limpeza profissional. Então, eu vou hoje começar falando da diferença da limpeza do dia a dia com a limpeza profissional. Então, qual que é a diferença de uma faxina, por exemplo, né? Tem mais gente chegando. Deixa eu ver quem é que eu quero saber quem tá chegando para desejar bem-vindo. Oi, Fer, seja bem-vinda. Kátia Camargo, seja bem-vinda. Pessoal, quem tá chegando agora, se puder tocar no aviãozinho aí, indicar para os seus melhores amigos, pode ser para os seus 5, 10, 20, 50 amigos. Letícia Guinha, seja bem-vinda. Indicar para os seus amigos, isso é uma informação muito útil para todo tipo de pessoa. Não é só aquela dona de casa que vai usar essa informação que eu vou passar aqui. É muito interessante você saber qual é a diferença de produto, eu vou falar aqui algumas coisas sobre isso. Então, é bom vocês, se vocês puderem, colocar aí um aviãozinho que tá aqui em cima, coloca lá nos melhores amigos ou nos amigos todos que estão verdinho, que estão online, para ajudar a divulgar essa live, que é de extrema importância. Bom, eu vou agora falar dessa valorização da carreira profissional. A diferença que eu ia dizendo, né? Aqui eu vou seguir aqui um roteiro que é dessa valorização da limpeza profissional e a diferença entre ser uma faxineira e uma profissional da limpeza. Com o requisito... Oi, Rosa, seja bem-vinda. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, nossa, mas você trabalha com as faxineiras, faz limpeza, é faxineira, é faxina. Não, não é, é especialista em limpeza. Por que a diferença especialista em limpeza? Porque uma faxineira, ela trabalha de maneira doméstica, não desmerecendo de qualquer forma que a diarista ou a faxineira, não é isso. É a forma com que ela trabalha. Por exemplo, a maioria de nós faz a faxina na sexta-feira. Tudo bem. Toda sexta-feira você pode passar nas ruas de qualquer cidade, tá a dona de casa ou a faxineira lavando a calçada, aquela mangueira ligada o tempo todo. Então ela joga na garagem, ela joga na calçada, ela joga na rua, ela vai ali naquela canaleta e varre até lá na frente, tudo gastando água. Isso é o que faz uma limpeza doméstica. Depois ela lava todos os vidros, ela lava as portas de vidro, ela lava as portas de madeira, ela joga água na casa inteira. Ela joga água no banheiro. Então isso é uma limpeza doméstica. Ela pega o produto, joga no chão. Ela não faz uma dosagem de produto. Ela usa o mesmo produto para garagem, para sala, para rua, para calçada, para o vidro. Quantas de vocês já viram ou já usaram sabão em pó? Responde aqui para mim. Eu tenho essa curiosidade. Eu tenho um quintal na minha casa. Claro, quem mora em casa, quem mora em apartamento, mas um dia já morou em casa. Ou casa da avó. Lava o quintal com sabão em pó? Sem marca, só sabão em pó. Eu gostaria de saber se alguém já usou sabão em pó para lavar. Garagem. Boa noite. Abinadab, Iracilda, boa noite. Ninguém vai responder para mim se já usou. Ela já usou.
Boa noite. Já usou para lavar? Gente, o sabão em pó, ele tá escrito lá, lava roupas. Ele é para lavar roupas. Os componentes que contém um sabão em pó, ele é único e exclusivamente para lavar roupa. Ele não serve para lavar o seu piso. Se você usar, a Laira Silva já usou também. Se você usar, o que vai acontecer? Você vai agredir o piso com o tempo, porque ele não foi feito pro piso, ele foi feito para roupa. Então, a gente vê lá elas jogando sabão em pó, esfrega e faz aquele monte de espuma e deixa lá. Ai, vamos deixar aqui para agir, que daí fica mais limpinho. Então, põe mais um pouquinho de sabão em pó. Essa é a limpeza doméstica. É muito utilizado hoje em dia por, assim, vocês não imaginam o quanto é utilizado isso. Mas, falando dessas diaristas, como que seria uma limpeza profissional? Né? Qual que seria a diferença dessa limpeza? A diarista, ela faz sem técnica, ela mantém a casa limpa. Ela simplesmente mantém. Ela entra, ela faz a limpeza do banheiro, do chão. A limpeza mais detalhada, profissional. Aqui, cheguei. A limpeza profissional, ela não utiliza sabão em pó. Ela não utiliza produtos domésticos. Ela utiliza produtos químicos que já são reconhecidos no mercado. Então, tem muita loja de produto químico hoje que são fabricados em casa mesmo. E esse tipo de produto, ele perde a validade quando ele é manuseado, se ele não tem vários requisitos de segurança. Então, as empresas de química, os químicos, né? Eles têm essas empresas hoje muito conceituadas por isso, porque ela funciona. E aí tem o tipo de produto que você vai usar, que é o profissional que conhece. Esse profissional, ele tem que conhecer de ácido, ele tem que conhecer de solução. Como é que ele trabalha com ácido se ele não utiliza nenhum tipo de equipamento de proteção individual? Então, ele tem que utilizar. Então, essa é uma regra básica. Utilizar equipamento de proteção individual. Respeitar as normas de segurança. O que vem a ser isso? Às vezes, eu passava ali no Cambuí e eu vi umas mulheres penduradas na sacada. Simplesmente elas colocam metade do corpo para fora para limpar o vidro. Gente, no 10º andar, isso é suicídio praticamente, não pode, de jeito nenhum. Quem faz a limpeza externa de um prédio no Cambuí, a Fernanda que tá aí, ela sabe, né, que mora no prédio no Cambuí, não pode de jeito nenhum. Quem faz essa limpeza são os condôminos, contrata uma empresa especializada para altura, com todas as normas de segurança envolvidas, para que o profissional ele não sofra nenhum problema, não caia, não tenha uma vertigem. Então a faxineira ela não pode fazer isso. Ah, mas é que a patroa mandou. Não pode, a patroa não pode mandar. Porque a pessoa corre o risco de sofrer um acidente grave ou até a morte, dependendo do andar. Então, não pode. Tem que respeitar aí as normas de segurança. Utilizar o produto específico para cada tipo de piso. Ah, mas se eu comprar um produto, eu ouço. Tem um produto aí no mercado chamado Roxinho. Nossa, é maravilhoso. Menina, ele faz milagre. Ele limpa todo tipo de piso. Ele limpa mesmo? Limpa. Ele tira tudo que o piso tem, inclusive as camadas protetoras. Aí depois a pessoa fala, nossa, mas meu piso não para limpo. Claro, você queimou teu piso. Ele ficou limpo, porque ele fez uma decapagem, mas depois ele não recupera mais. Então, é o motivo do profissional ele conhecer exatamente o tipo de produto e o tipo de piso que ele vai tratar, que ele vai fazer a limpeza. A outra é a diluição de produto. Como é que eu diluo um produto? Muitas vezes, as diaristas, eu estou sempre fazendo essa comparação, elas usam o produto um multiuso e sai esguichando na casa. Esguicha, que é uma beleza. Pode isso? Não pode. Todo produto deve ser diluído. Que seja 1 para 1. Um de produto
e 1 de água. É uma medida. Então, vou usar o exemplo do copo. Se eu tiver essa medida aqui de produto, eu vou usar exatamente a mesma de água se for 1 para 1. Existem outras diluições que mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas é a diluição correta. Então, assim, você não pode sair jogando o produto no chão. E o outro é o tempo de ação de cada produto. Por que o tempo de ação? Porque varia muito o produto. Se você vai colocar num piso, depende se você está numa área interna ou externa. Se tiver aquele sol a pino de 40 graus, você vai colocar um produto químico. Tem todas as especificações que você tem que seguir ali, que senão você queima o piso também. A outra que me incomoda muito é a economia de água e produto. Gente, mangueira ligada 2 horas para lavar um quintal é demais. Lavar a calçada, lavar a rua, não dá para gastar esse tanto de água, não tem necessidade disso. Então, não só economia de água, como economia do produto. Porque se você colocar mais produto, não vai ficar mais limpo. Ah, mas e se eu colocar o produto puro, vai ficar limpinho? Não, não vai. Não vai ficar mais limpinho. Ele simplesmente vai manchar teu piso, mas não vai ficar mais limpo. Existem técnicas para limpar o piso. Piso muito encardido, muito incrustado, você tem que ter técnicas para ir fazendo aos poucos e tirando aquela incrustação. Não adianta você colocar um galão de produto puro, vai estragar teu piso, não vai limpar. Uma outra é a capacitação profissional. O que vem a ser a capacitação profissional? A pessoa tem que ter a consciência do que ela vai trabalhar. Então ela tem que conhecer de tudo um pouco, né? Dos produtos, do tempo de ação, da diluição. Essa capacitação, ela vai aprendendo com a supervisão, né, ali, que vai ensinar o tempo todo e vai acompanhar o trabalho dela. Então ela ensina e acompanha. Ela não só ensina e vai embora, ela ensina e fica em cima e acompanha até para a pessoa entender o processo. Porque toda limpeza é um processo, a limpeza profissional é um processo. Então ela tem toda uma técnica para realizar essa limpeza, diferentemente da pessoa simplesmente chegar, vai levantando todos os móveis, liga a mangueira e sai lavando tudo. Isso é limpeza doméstica, é o que a gente não faz. Bom, a diferença que eu fui notando ao longo desse período entre faxina, né? Qual é a diferença da faxina com a limpeza profissional? Algumas clientes me ligavam, procuravam, falavam assim, eu preciso que você faça um orçamento para mim. Eu ia até o local para fazer o orçamento e eu via um piso todo manchado, com a borda da marca do galão, quadrado ou redondo, né? Muitas manchas mesmo no piso. E aí eu perguntava assim, quem limpou seu piso? Ela falava assim, a minha faxineira, ela veio aqui e aí ela jogou o produto e aí tá com essa mancha. Mas eu não sei o que ela usou, porque eu não uso nada de ácido. Ah, entendi. Não usa nada de ácido? Ela falava, não uso. Interessante. E com o tempo eu fui vendo que aquilo ali foi se tornando mais comum do que eu imaginava. Muito mais comum. E essa faxineira, ela usava o que a patroa mandava, porque a patroa que compra, né? Então, não é nenhuma crítica às patroas, assim, mas falta conhecimento dessa faxineira, porque ela acha isso mesmo, é muito comum achar que se jogar o produto puro, ele vai ficar mais limpo. E em alguns casos, não limpa mais. Fica marcado, fica manchado. Não tem como você recuperar alguns tipos de piso, porque como eu disse no começo, ele faz uma decapagem e ele tira toda a proteção desse piso. E aí você passando, se é numa garagem, você coloca o carro e aquela marca de pneu preto fica ali, não sai mais. Fica ali para sempre, você tem que ou trocar o piso ou fazer uma decapagem geral, colocar o mesmo produto que usou até o final. E aí fica todo daquele jeito, igual, não fica manchado. E o que não é o ideal, né? Deixa eu ver aqui quem tá chegando. Oi, Jaque. Boa noite. Gugu, boa noite. Salão de Beleza Novo Visual, boa noite. Sejam muito bem-vindos. E depois desse estrago feito, fica irreversível. Às vezes é mais barato trocar o piso, dependendo do caso, é mais barato trocar o piso
do que fazer toda uma reconstituição, que é possível, mas é muito mais cara. Eu trabalhando com isso, desde o início, né, eu tive a ideia, já falei em outras lives, de constituir essa empresa, que é a empresa especializada em pós-obra. Mas eu não tive muita opção, né? Eu usei a máxima que muita gente usa hoje. É o que tem para hoje. Então era o que tinha para o momento. Eu fui convidada a abrir essa empresa, eu não tinha muito conhecimento, para falar a verdade, eu não tinha nenhum. Eu não tinha técnica, eu tinha saído de uma faculdade de Direito, mas a única coisa que eu tinha de experiência era uma experiência doméstica, né? Uma mãe faxineira, então era o que eu tinha para o momento. Eu tinha alguma ideia de como era a limpeza e eu fui aprendendo no dia a dia. Porque assim, ninguém ensina para você como você cobra. Como é que você chega num cliente? Como é que você aborda esse cliente? Onde você busca esse cliente? Isso não ensina em lugar nenhum. Eu tinha muita vontade, eu tinha necessidade de buscar esses clientes, né? E quando eu conseguia fechar uma venda, eu não sabia calcular impostos. Ah, você emite nota? Emito. Eu não sabia emitir uma nota. Eu não sabia calcular esse imposto, né? Eu não sabia calcular o que eram as variáveis de um custo para você fazer. Então eu não tinha onde buscar, né? Alguns meios assim muito, você faz uma pesquisa de mercado, mas ninguém te passa essa informação. Ah, olha, eu costumo cobrar assim por metro. Ninguém. Ah, olha, por metro não funciona muito. O melhor é assado. Então eu fui aprendendo no dia a dia e na tentativa e erro. Essa tentativa e erro, ela me custou caro. Me custou muito tempo, ela me custou muito dinheiro, mas foi o aprendizado que eu tive. E aí, depois que você aprende também, né? Aí fica mais fácil. Eu fui aprendendo também a comprar produto. Pesquisa de mercado, onde tinham os produtos mais em conta, onde eram os melhores produtos, que produto que você testa para limpar tal coisa. Porque tem muito produto no mercado, muitas marcas conceituadas, muitas marcas boas, e você tem que ir testando para você saber o que você melhor se adequa, né? Naquele piso. O fabricante te indica às vezes alguns produtos e você tem que ir seguindo. Então, eu aprendi tudo isso na tentativa e erro. Como busquei a informação em todo tipo de fornecedor. Eu sou muito curiosa, né? Então essa minha curiosidade me levou em várias fábricas, né? Eu já visitei fábrica de piso de porcelanato, fábrica de cimentício, de piso intertravado, ladrilho hidráulico. Ladrilho hidráulico é maravilhoso, é tudo feito manualmente. Então eu fui visitando esses lugares para saber. E para saber como é que funcionava a fabricação e o porquê eu podia usar tal produto, né? Podia usar esse produto ou não. E com o tempo eu fui buscando, né, esses parceiros aí para aprender exatamente isso, como conhecer os tipos de pisos. Bom, nessa época, muitos sentimentos, eles me acompanharam, né? E que não eram sentimentos assim, nossa, eu vou vencer, isso vai dar certo. Não era isso. Eram sentimentos de insegurança, de medo, de fracasso, de angústia, de incerteza, porque eu não tinha garantias de que aquilo que eu estava investindo ia dar certo. Eu não tinha como saber se ia dar certo ou não. Eu só tinha a minha vontade de trabalhar e a necessidade de dar certo. Eu tinha essa necessidade, né? Eu tinha uma família para sustentar. Então eu tinha que batalhar e ir atrás. Então eu sempre busquei isso como uma verdade, como que absoluta. Mas como que eu fiz assim para superar tudo isso, né? Esses sentimentos que ficavam rondando a minha cabeça.
mas eu vou falar isso em outra live. Não vai ser hoje porque o assunto é longo. O assunto é longo e é bom abordar isso porque eu vejo que muitas pessoas têm também essa insegurança. Sabe, a insegurança de que, será que eu sou capaz de fazer isso sozinha? Será que realmente eu sou capaz de tocar uma empresa? Será que eu sou capaz de ensinar pessoas? Maria de Jesus, boa noite, bem-vinda. Então, esse sentimento, né, trabalhar com o sentimento, esse empoderamento feminino, isso é muito importante. E eu quero falar disso numa outra live, mas eu vou colocando nas redes sociais e vocês me acompanham e aí vai vir muita novidade. Para quem tem vontade de empreender nessa área, é uma área muito promissora. Bom, eu quero falar da equipe de trabalho e a segurança dessa equipe. Como eu disse, lá tem faxineiras que ficam penduradas, né? E eu não estou exagerando, isso é um fato. Elas ficam literalmente, às vezes, ali ao lado tem a grade e tudo, mas quem garante que essa grade não rompe? Né? Quem garante que dependendo do peso da pessoa, da inclinação, essa mulher, geralmente são mulheres, não pode cair ali, ou ela não pode ter uma vertigem, às vezes limpando sacadas de vidro, penduram todo o corpo para fora, ela pode ter um desequilíbrio, uma vertigem e passar mal. Então, a equipe, ela tem que estar integrada, desculpa, aqui é da equipe de trabalho e sua segurança. Então, a equipe, ela tem que estar integrada com foco no resultado. No caso eu citei o caso da faxina, porque assim, dentro da empresa, quem está ali trabalhando, ela tem que ter o foco em resultado da equipe, mas também pensar no individual. Então, se eu estou trabalhando numa obra que requer uma escada, a pessoa vai segurar essa menina que está na escada. Aí está no 3º degrau, você segura a escada. Tem algumas normas, né, que no caso a NR35, que é importantíssimo você saber essas normas de segurança, né, para ficar em escada. Mas você tem que pensar também no seu parceiro, no seu companheiro ali que está trabalhando com você. Essa segurança, no caso da equipe e a segurança no geral, né, de todas essas, de todo esse assunto referente à segurança, eu vou ter um convidado especial para, não sei ainda a data, né, precisamente, mas ele vai falar sobre a segurança no trabalho. É um técnico em segurança do trabalho e ele vai falar sobre isso. Eu trabalho, inclusive, na construção civil e é muito comum, às vezes, são os acidentes, né? Infelizmente. Exatamente por isso, pela pessoa acreditar que nada vai acontecer com ela. Gente, acontece. Eu já falei aqui em outra live que eu já caí da escada, né? Eu caí da escada assim que eu comecei, eu tive uma queda muito grande e na sequência tive um segundo acidente também com escada, infelizmente. Não foi por descuido meu, aconteceu realmente, a menina que estava me segurando, eu não sei se ela não tinha experiência e pela segunda vez eu caí igual uma pamonha. Então, é muito importante. Claro que eu aprendi da pior forma, não tenho nenhuma sequela, nem nada, né? Que foi uma coisa menor, mas mesmo assim é importantíssimo. Então, nós vamos ter esse convidado aqui para falar sobre isso, sobre a segurança no trabalho. Alguns questionamentos são muito inerentes assim ao trabalho individual. O trabalho individual é para faxina, numa casa, num apartamento, você manter esse lugar. Às vezes, se a casa é muito grande, a pessoa tem que fazer em 2 etapas, mas quando é um trabalho num apartamento de limpeza profissional, ou seja, uma pós-obra, uma pessoa sozinha não faz. Por que ela não faz? Porque numa limpeza pós-obra, você trabalha com equipamentos. Então você trabalha com enceradeira, com lavadora, com aspirador. Você trabalha com produtos químicos.
E ele é realizado numa equipe de pelo menos 3 pessoas. Tudo que você tem no apartamento de construção, ele é limpo. Então, desde se tem ventilador, ele é limpo. Ar-condicionado, também fugindo da palavra. O ar-condicionado, piso, rodapé, janelas, esquadrias. Então, tudo isso, imaginem, para uma pessoa só fazer, ela não dá conta. São respingos de tinta, massa, silicone, argamassa. Tudo isso, às vezes, nos próprios móveis, nas janelas, nos vidros. Então, demanda muito detalhe para você observar. Então, equipe no mínimo de 3 pessoas. Bom, a equipe enxuta, mesmo sendo enxuta, o mais importante, todos têm que saber realizar essa tarefa. Que tarefa? Todos têm que saber limpar um vidro, todos têm que saber manusear uma enceradeira, todos têm que saber ligar uma lavadora de pressão, todos têm que saber diluir produto, tempo de ação desse produto, o trabalho em equipe que um tem que ajudar o outro. Se um terminou uma função, o outro vai lá e ajuda. Então, o mais importante é isso, essa equipe, por menor que ela seja, ela tem que estar integrada. Porque assim, na ausência de um colaborador, imagina se eu contrato pessoas, como eu fazia no início, eu tenho um limpador de vidro. Então esse limpador de vidro faltou hoje e eu tenho a obra para entregar. Então eu fico sem entregar a obra, porque faltou o prestador de serviço especializado. Aí eu fui aprendendo, aí eu fui limpar uma concessionária no carnaval, que carnaval também se trabalha, e eu liguei pro rapaz que só passava enceradeira, foi lá bem no início, e ele atendeu o telefone e falou assim, não vou, eu vou se você pagar 2 diárias. Eu falei, não, mas você já tá ganhando por ser no período do carnaval. Não vou porque se você não pagar 2 diárias eu não vou. Eu falei, tá ótimo, obrigada. E aí na época ainda eu tinha uma sócia e eu falei, eu vou aprender a passar e eu não vou depender de ninguém. Eu não sabia, eu tinha medo, simplesmente eu aprendi a passar naquele dia e nunca mais abandonei uma enceradeira. Mas foi um aprendizado para mim, porque você não pode ficar na mão de um colaborador. Se acontece alguma coisa com ele, todos têm que saber. Então eu gosto de ensinar todos. Todos têm a mesma responsabilidade em aprender sobre o trabalho, né? Agora, se você tem 3 colaboradores e falta um e não fica pesado para os outros, e todos têm que saber, numa equipe grande é a mesma coisa. Eu já contratei, só para limpar uma concessionária, mais de 34 pessoas no mesmo dia. Essa concessionária ela tem mais de 7.000 metros quadrados em Campinas. Nós ficamos nela por 3 meses para fazer a limpeza. Então eu tinha equipe, tinha dia de 15, 20, até que teve um dia que a engenharia que me contratou falou, olha, eu preciso de toda a sua equipe aqui, porque eu vou ter... Oi, Tânia, boa noite. Eu vou ter a visita do pessoal do país de origem, né? Não posso falar aqui que eu vou estar divulgando a concessionária, mas eles vão vir fazer uma visita técnica. Então eu preciso dessa concessionária impecável. E assim, tudo estava no cronograma, só que não ia entregar naquela época. Ainda faltava muita coisa, mas eles queriam tudo em ordem, então queriam fazer uma prévia de limpeza dos vidros e tal. Então imaginem 7.000 metros. Tinha o piso térreo, um andar abaixo era a oficina, um andar acima era o mezanino e toda a área externa que estava sendo feita a construção, ele queria assim uma limpeza geral de apresentação. E nós trabalhamos com 34 pessoas nesse dia, onde a minha supervisora ficou lá me ajudando e aí o legal disso tudo é que assim, a primeira reunião matinal, o objetivo qual era e cada um sabia a função que ia exercer. Então foram 10 pessoas para a oficina, que era a menina dos olhos, o restante foi separando banheiro, vestiário e sala de espera e
showroom. E nós conseguimos entregar isso com bastante sucesso, assim, entregar em aspas, né? Nós fizemos aí acontecer esse trabalho de entrega. E ele ficou muito satisfeito com o resultado, porque quem olhou falou, poxa, né? Imagina uma obra do tamanho que eu tô dizendo, a mais de 7.000 metros quadrados, e a nossa equipe conseguiu dar conta. Então, assim, é possível você gerenciar toda essa equipe, desde que todos estejam com o mesmo objetivo, que é o objetivo, o foco ali de entregar isso. E para formar essa equipe, como que é que se forma uma equipe de limpeza? Você tem que ver que todo tipo de pessoa está apto para fazer limpeza. Porque tem pessoas que têm um perfil mais delicado. Então é aquela pessoa que vai fazer o fininho, o básico. Ela vai num cantinho, ela vai aspirar, ela vai pegar o pincel, ela vai ficar ali tentando tirar para aquela janela ficar impecável. E tem pessoas que não têm essa paciência. Isso não quer dizer que ela não sirva para trabalhar com limpeza, mas ela é ótima para fazer outras coisas, né? Ela pode fazer a limpeza de chão, gosta de passar uma enceradeira, ou ela fica numa lavadora. Então, dos mais diversos tipos de pessoas, tem pessoas que são mais falantes, tem as mais caladas, tem os homens, né, que são mais fortes, que têm a força, né, no braço já. É um desafio mesmo ter uma boa equipe de limpeza. E aí tem aquelas meninas que são as mais revoltadas, né? Tem muita revoltada que entra lá e já quer brigar. Não pode. Tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser em prol da equipe, todas têm que pensar num objetivo, num foco, que é o resultado melhor para o cliente, sempre, né? E eu gosto de respeitar essas individualidades. Eu aprendi a conviver com essas mulheres das mais diferentes, né? Não são etnias, dos perfis psicológicos, e homens também. E tem homem que é muito detalhista, que gosta de trabalhar com limpeza. Porque a gente fala assim, limpeza é coisa de mulher. Gente, não é coisa de mulher. Limpeza é para qualquer pessoa. Todo mundo precisa da limpeza, né? A limpeza profissional, tem muitos homens trabalhando e trabalham muito bem. Já tive vários funcionários homens e que, assim, se dão super bem na limpeza. Bom, respeitando as individualidades, porque tem pessoas que entram às vezes na minha equipe e falam assim, eu tenho 30 anos de faxina, você não precisa me ensinar como é que eu trabalho. Eu não sou a dona da verdade nem a dona da razão, mas a limpeza profissional é diferente da limpeza doméstica. Tem certos produtos que você tem que tomar muito cuidado. Limpeza de um vidro cheinho de tinta é muito diferente de fazer a limpeza de um vidro ou de um espelho onde você faz faxina. É uma técnica completamente diferente. Às vezes o vidro ele já vem com manchas e você tem que saber identificar essas manchas. Ou ele está com manchas de solda e você precisa saber se é possível limpar isso ou não. Então depende muito de quem está coordenando essa equipe fazer o trabalho e entender e mostrar para a pessoa que é diferente, né? A pessoa tem que estar aberta para esse aprendizado também. Bom, como é que eu sei quantos colaboradores são necessários para realizar uma limpeza? Porque às vezes eu faço orçamento, a pessoa fala assim para mim, mas você vai limpar um apartamento de 80 metros com 5 pessoas? Então, é muita coisa. São 5 pessoas para limpar um apartamento? Gente, na limpeza pós-obra é. E assim, e se quem ficar ali junto, acompanhando, vê quanto trabalhoso é, né? O quão trabalhoso é. Porque você limpa todo o resíduo de construção que foi feito durante 3, 4, 5, às vezes 10 meses no apartamento, né? Então, entra a marcenaria.
a marcenaria corta toda a madeira ali dentro do apartamento, com o apartamento fechado. Então vai poeira para tudo, para a parede, para a janela, para o ventilador, para o ar-condicionado, para as tomadas. Então, precisa dessas pessoas para isso, né? O azulejo, que tem resíduo de tinta, de massa, de silicone, os vidros, enfim, são limpezas realizadas a seco, ou seja, com pouca água, porque tem muitos materiais envolvidos. Às vezes a sala, ela tem madeira. E como é que você lava um banheiro e joga água? Não pode, porque tem o gabinete do banheiro em material que não pode ver água, que é o MDF. Então você precisa trabalhar com pouquíssima água em primeiro lugar, porque você tem que ter a consciência de economizar água para o planeta. E em segundo lugar, porque você joga água, você danifica o restante dos materiais. Então imagina, a pessoa foi, comprou um apartamento, contratou marcenaria, contratou um design de interior ou uma arquiteta, colocou ali, fez tudo isso, você chega e queima um piso. Ou joga água e estraga o armário que acabou de ser instalado. Imagina isso, que tristeza para a pessoa. E para você, que você é a pessoa responsável, né, por tudo isso. Emotinha. Então, eu costumo dividir as tarefas da seguinte forma. Eu falei do apartamento agora e eu vou falar um pouco de loja. A loja, se a loja é em shopping, é uma quantidade de pessoas. Se ela é loja de rua, é uma quantidade diferente. Por que essa diferença? Na loja de shopping, eu tenho que buscar água na doca. Para quem não sabe, doca é como se fosse a área de serviço de uma casa. Só que tem shopping que tem apenas uma doca, que é um tanque. Então você tem que atravessar o shopping e ir nesse tanque. Às vezes você tem que pegar o elevador, esperar o elevador, pegar o balde, buscar água, voltar. Você passou 2 panos na loja, o balde tá sujo de água. Então não dá pra você falar, nossa, mas que rápido que é. Não é. Então loja de shopping demanda mais tempo, tem outras especificidades. A loja de rua também tem isso, mas aí a loja de rua já tem o tanque ali, a pessoa não precisa sair tanto. Então é um pouco mais ágil. No caso de uma casa, a casa, ela dá, mesmo uma casa pequena, ela dá muito mais trabalho do que uma loja, porque são muitas portas, muitas janelas, coisa que não tem numa loja. A loja só tem a vitrine. Muitas portas, janelas, depois tem toda a área externa. Às vezes a garagem é de um piso X, por exemplo, um porcelanato. Aí tem a calçada, que é de mosaico português. Aí no fundo da casa é um cimentício. Então esse cimentício também tem que tomar todo cuidado, que é um outro tipo de produto que usa. Então cada local desse eu destino. Bom, uma pessoa vai limpar a garagem ali, 2 pessoas vão lavar a frente. Tem tantos quartos, 2 pessoas vão limpar os armários, outras os banheiros, porque tem casa com 5, 6 banheiros. Às vezes até mais, né? Depende do padrão. Então, para eu escolher isso, eu sempre penso, né? Quanto que a pessoa consegue trabalhar rendendo no dia? Porque não adianta eu falar para ela, olha, você vai lavar uns 5 banheiros, mas a sala não adianta, porque sobrecarrega demais a pessoa, não é certo isso. Então, ela tem uma rotina, segue o cronograma que a gente passa, né? De trabalho. Então, eu vou examinando cada caso, não tem assim uma receita de bolo. 80 metros, eu coloco 5 pessoas, que nem eu vou trabalhar no apartamento na semana e coloco lá 5 pessoas para um apartamento de 80 metros. Essas 5 pessoas trabalham o dia inteiro, 8 horas de trabalho, para entregar esse apartamento condizente com aquilo que a gente vendeu. Mas, em alguns casos, um apartamento de 80 metros com 3 pessoas limpam. Mas como? Depende. Se não tem mobiliário nenhum, às vezes a pessoa falou assim, olha, eu quero que você limpe tudo, mas não vou pôr armário embutido agora, eu só quero ficar limpo para depois entrar marcenaria. Tem pessoas que preferem, tem pessoas que compram e falam assim, eu já tenho os meus móveis, eu só vou mudar. Então não tem nada de armário embutido.
Então você trabalha com menos pessoas. Então depende muito de cada caso. Mas na média eu faço essa conta. Quanto cada pessoa consegue trabalhar e me dar resultado positivo no final do dia. Bom, tem lojas que assim, às vezes a pessoa fala, mas você precisa de 5 pessoas para limpar uma loja. Gente, tem loja de tênis, por exemplo. Lojas de tênis, para quem foi comprar tênis, tem sempre na parede um aparador. Então, imagina tem uns 200 daquele, que vai o tênis em cima, você tem que limpar um por um. Às vezes a parede é de tijolo aparente, sabe? Hoje tá muito em moda. Você coloca o tijolo aparente, só que na hora do pintor fazer toda a pintura ou o gesso, isso tudo cai na parede. Você tem que limpar, que é, né? Tudo bem que é tijolo aparente, mas você precisa ir lá e limpar. Então você vai limpar tijolo por tijolo. Aí tem o mezanino, que é a parte de cima da loja, que é o estoque. Imagina uma loja que ficou 5 anos funcionando e fechou para reforma. Só que esse mezanino nunca foi limpo na vida. Nunca. Porque a vendedora, ela tem que vender, ela não vai ficar lá limpando isso. E entrava a nossa equipe e às vezes passava 2 meninas o dia inteiro limpando o mezanino, de tão sujo que ficava. Então, são algumas referências que eu tenho de trabalho, né? De trabalho em loja, e que por isso que eu tô mostrando para vocês aqui que não dá para saber como é que funciona tudo, porque cada caso é um caso, mas isso é um apanhado geral. Eu gosto de utilizar um critério para fazer contratação. E que critério é esse? Geralmente... Obrigada. Geralmente, esse critério eu escolho assim, ó. A pessoa tem vontade de trabalhar? Tem vontade? Mas ela tem vontade mesmo? Porque às vezes ela vai porque o pai mandou, porque a mãe mandou, porque o marido mandou. Não, a pessoa que gosta de trabalhar. Então ela tem vontade de trabalhar. Esse é um dos critérios. 2. Gostar de limpeza. A pessoa gosta de limpeza? Ai, ela gosta. Ela gosta de ver tudo impecável, tudo limpo. Ela é organizada, então ela gosta. Ótimo. Saber acatar ordens. Isso é tão importante quanto os outros. Porque muitas vezes, como eu já falei, tem pessoas que falam, mas eu tenho 30 anos de empresa. Não, mas aqui você precisa fazer assim, você tem que seguir uma sequência. Não, eu tenho 30 anos de empresa. No final do dia você fala, mas por que você não fez assim? Ah, não, porque assim eu já fiz. Eu falo, não, mas assim não ficou bom. Olha, vamos fazer de novo. Então, saber acatar ordens, fundamental. O outro, a pessoa tem que ter foco em resultado. Porque eu não quero só uma colaboradora, eu quero alguém que tenha foco no resultado. Tem pessoa que vem trabalhar e coloca o fone e pensa que ela tá na boate. E aí ela dança, ela conversa, ela para, ela fala. Enfim, ela tá trabalhando, ela tá comendo um pedaço de bolo que ela trouxe de casa, né? Então, não adianta, tem que ter foco no resultado. Qual que é o resultado? O resultado final é a loja limpa ou a casa limpa e a equipe toda satisfeita e o cliente também satisfeito. E o último é trabalhar em equipe. Gente, ninguém trabalha sozinho. Ninguém é bom o suficiente para trabalhar sozinho. Isso não existe. Ah, eu sou ótimo. Nossa, eu dou conta de limpar uma casa toda. Não dá. De fazer bem feito, fazer com todos os detalhes profissionais, uma pessoa só não faz. Uma andorinha só não faz verão, né? Então, faxina e equipe também não faz. Um depende do outro. E aí, sabendo um colaborar com o outro é ótimo. É muito difícil eu conseguir conscientizar a equipe que precisa de utilizar os EPIs. Os EPIs, né, são os equipamentos de proteção individual. É uma tortura. A pessoa não quer usar luva, não quer usar capacete, ou óculos, ou protetor auricular. Tem obra que precisa. Né? Eu já fiz a limpeza da expansão do Shopping Galeria em Campinas. Você tem que usar tudo isso. É obrigatório. Não tem o quê?
O técnico de segurança do trabalho está no local, ele obriga você a usar, claro que é para segurança, aí você dá tudo para o funcionário, quando você volta ele tá sem o capacete, ou porque fica suado, ou sem a máscara, porque ele fala que aquilo dá, eu não consigo, me dá falta de ar. Bom, hoje em dia todo mundo tem que usar máscara, né? Mesmo fora da obra. Mas precisa usar. Então, referente a isso, né? Eu vou falar um dia sobre esses equipamentos de segurança e vou fazer uma live exclusiva para isso, que é bem amplo, né, esse tema. E eu quero finalizar aqui falando para vocês de como que eu me senti ao ver a minha equipe trabalhando. E tudo fluindo, né, seguindo as ordens que eu dei. Porque quando eu chego e explico e falo, faça isso, às vezes a pessoa fala assim, mas eu acho, gente, eu até gostaria de falar, tudo bem, me fala o que você acha, mas eu tenho tantos anos de experiência que eu sei como funciona, né? Eu vou fazer uma remoção de uma cera, eu sei como funciona, eu já fiz nem sei quantas, então eu sei como funciona, quanto tempo que age o produto, que tipo de disco que usa, tudo isso eu já sei. Então, quando eu consigo ver esse resultado e as pessoas, eu ensino e elas apenas fazem, nossa, é maravilhoso, porque eu amo o que eu faço. Eu acho que é tão gratificante e é natural para mim dar ordens. Não é dar ordens como uma pessoa, nossa, vai lá e faz. Não, eu já delego a equipe, eu falo, olha, você faz isso, você faz aquilo, você dilui produto, você coloca ali e as coisas fluem. Porque a equipe está integrada, né? Então, quando a equipe está integrada, o resultado ele é muito positivo, é maravilhoso. E eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar os meus colaboradores a darem o melhor de si. Porque eu penso, imagina uma pessoa que ficou 20 anos trabalhando, foi lá e construiu uma casa. Então você tem que ir lá como se essa casa fosse sua. Você tem que deixar ela impecável. Se você limpou, viu que não ficou legal, volta lá e faz de novo. Como se fosse sua. Numa loja, a mesma coisa, como se a loja fosse sua, faça como se fosse seu. Então eu tenho muito esse sentimento de dar o meu melhor, né? E dar o melhor de si, o resultado é sempre positivo. E a sensação de dever cumprido é algo assim para mim inigualável. Não tem melhor. É você realizar o sonho de alguém, a pessoa conseguir esperar 1 ano e meio para fazer uma casa e quando você entrega a casa limpa, ela entra para morar com a sua família, ela vai construir ali uma história de vida com a sua família. Então, para mim, é muito gratificante. É um sentimento inigualável. Gente, é isso. Já me estendi demais aqui e eu quero agradecer a todos que participaram. Os temas são incríveis, tem muita coisa legal para passar para vocês. Eu gostaria demais de agradecer a todos, né, que puderam estar aqui. E sigam lá no Instagram e o projeto Obra Mais Limpa também. No Facebook temos. E até mais. E até breve.